Oi, gente. Pois é, o Jair Bolsonaro foi detonado pelo New York Times, né? O New York Times chega a caracterizar ele de uma forma que realmente deve envergonhar o mais ardoroso bolsonarista, que agora vai ter que classificar o New York Times, né, como uma publicação comunista, né? Devem ser os comunistas lá do New York Times que estão falando mal do presidente Bolsonaro. Eu vou colocar os links na descrição, não, no comentário fixado, vocês podem dar uma checada, mas eu vou citar apenas um trecho para vocês terem uma ideia do que foi dito, né? Em um deles, os doadores estão relutantes em fornecer o dinheiro pedido pelo Bolsonaro, né? Já que o Brasil, sob a administração de Bolsonaro, tem se ocupado fazendo o oposto da conservação, destruindo o sistema de proteção ambiental do país, minando os direitos indígenas e defendendo as indústrias que impulsionam a destruição da floresta tropical. Está no artigo do New York Times. E ele acrescenta: ele quer dinheiro novo sem restrições reais, disse Márcio Astrini, que dirige o Observatório do Clima, uma organização de proteção ambiental no Brasil. E ele comenta sobre o governo Bolsonaro. Esse não é um governo confiável, não na democracia, não no coronavírus e muito menos na Amazônia. Vou dizer para vocês que não há nenhuma surpresa do Observatório do Clima estar detonando com o Bolsonaro e o New York Times está aproveitando para reproduzir isso e as figuras do clima estarem detonando, porque a gente fala aqui no canal já há bastante tempo que o Ricardo Salles e o Bolsonaro, e o governo Bolsonaro em geral, né, e outros ministros e tal, tem uma postura anti, ou seja, contrária à política ambiental. Nunca é demais lembrar que o Ernesto de Araújo classificou aquecimento global de trama marxista. Sim, o Ernesto de Araújo, aquele que era o chanceler do Brasil, ministro das Relações Exteriores, né? O Ricardo Salles foi aquele que disse durante a reunião ministerial que queria aproveitar a pandemia, parecia um sociopata, né? Querendo aproveitar a pandemia, né, que as pessoas estavam concentradas e preocupadas com o sofrimento relacionado com a pandemia, para passar a boiada de toda a desregulamentação que poderia existir. E o próprio Bolsonaro ajudou a desconstruir o IBAMA e outras instituições brasileiras voltadas à conservação e à proteção, e esteve como um dos seus aliados, né, assim, os madeireiros, os grileiros e outras figuras, né, que sempre apoiaram a sua iniciativa, né, fazem parte dos bolsonaristas mais fiéis. Né? Assim como ele disse, e nunca é demais esquecer, que se dependesse dele, não teria mais nenhum pedaço de terra demarcado para populações indígenas e quilombolas, né? Para não falar de outras coisas que ele falou dos quilombolas, porque aí a gente já entra em um processo que ele teve que responder, que o Supremo se acovardou, e foi um momento assim triste para o judiciário brasileiro, né? Que foi covarde, né? Diante das claras declarações preconceituosas do Bolsonaro. Mas é muito interessante, né, que o mesmo Bolsonaro, que prestava continência à bandeira americana, que se dizia um grande aliado dos Estados Unidos, agora se coloca na embaraçosa situação de ter um contexto que, embora o Biden não vai fazer nada tão concreto ou tão intenso quanto o Bernie Sanders propunha, eu previ, e eu disse isso em lives, disse isso quando fui convidado de vários canais, que o Biden iria ter uma postura para o mundo exterior pró aquecimento global, não a favor do aquecimento global, mas a favor do combate ao aquecimento global, e defenderia uma postura em relação ao clima mais civilizada, muito mais civilizada do que o Donald Trump, que tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, e que isso colocaria o Bolsonaro em uma saia justa. Mesmo que, do ponto de vista de políticas concretas, as políticas do Biden sejam extremamente tímidas. Inclusive, algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo específico sobre a política econômica do Biden, e eu não fiz um vídeo específico, mas posso resumir no seguinte sentido, de que a política econômica dele tem alguns méritos em taxação, mas abriu mão da defesa do aumento do salário mínimo, abriu mão da defesa de uma opção pública na questão da saúde, então vai ser
aquele governo liberal que propõe aumentar um pouquinho a taxação sobre os mais ricos e sobre lucro de corporações para financiar programas focalizados e nada que sejam ganhos reais e muito concretos para a classe trabalhadora, nem muito menos, só passa bem longe da administração Biden, a implementação de direitos sociais. Isso não faz parte do discurso liberal do Biden. Mas mesmo com essa timidez do Biden, mesmo com esse cenário em que os Estados Unidos hoje está longe de defender um projeto de esquerda como era defendido e como é defendido até hoje pelo Bernie Sanders, mesmo assim, só uma defesa tímida dos interesses minimamente civilizatórios em relação à Amazônia e em relação a uma política ambiental que não seja tão irresponsável já coloca o Bolsonaro na situação de ter que ir para o Observatório do Clima e precisar mentir. Mentir. Foi o que ele fez, enrolou, mentiu e ficou tentando defender, inclusive a atuação do Ricardo Salles, uma coisa completamente patética. Patética. E agora ele lida com essa repercussão extremamente negativa que está vindo da imprensa internacional. Eu estou destacando o New York Times porque é uma das mais importantes publicações dos Estados Unidos e está reverberando isso. Mas, na verdade, a participação do Bolsonaro ela tem uma repercussão extremamente negativa e até mesmo o John Kerry, que percebeu que, como diplomata, né, que existiam coisas ali ditas para inglês ver, né, disse no final do seu discurso, né, John Kerry, que é uma figura política altamente complexa, porque o início da trajetória política dele tem muitas coisas boas, mas desde que ele foi secretário de Estado, né, do Obama e até antes disso ele se tornou muito mais um democrata corporativo tradicional, o que tornou ele uma figura política muito menos interessante do que ele era no início da carreira. Mas apesar disso, o John Kerry disse que não. Será que ele vai seguir isso? Será que ele é confiável? Deixando no ar que o grande problema do governo brasileiro no Observatório do Clima e tudo que eles estão dizendo lá é que simplesmente não dá para acreditar em um governo que foi negacionista, em um governo que facilitou a desregulamentação, em um governo que desfinanciou o Ministério da Saúde desde o seu início, tirou recursos do Ministério da Saúde e da Educação, que foram áreas prioritárias para cortes, saúde e educação. E apenas quando teve o advento da pandemia e ela se tornou muito grave, e que se tornou completamente inviável continuar esses cortes, é que os cortes na saúde foram interrompidos. E as pessoas não podem pensar que os governos dos outros países e que o resto do mundo não está acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Eu vou confidenciar para vocês que os 2 cientistas americanos que eu entrevistei aqui no canal, 2 cientistas da NASA, que um deles, Clark Chapman, um dos grandes climatologistas do planeta Terra, ele, enfim, ganhou a medalha Sagan, né? E o Alan H. Harris, que até bem pouco tempo atrás, eu não sei se ele ainda era o diretor da NASA de observação de asteroides. Enfim, todos os 2 trabalharam com Carl Sagan. Eles foram entrevistados por mim aqui no canal, eu gosto muito deles, e eles simplesmente mandaram um e-mail para mim, perguntando como é que eu estava e como é que estava a situação do Brasil, porque eles estavam muito preocupados com o Brasil. Olha o tamanho da situação, né? E a generosidade deles, né? Eles se livraram do Trump e aí uma coisa que eles pensaram quando eles viram a situação do Brasil foi mandar uma mensagem, um e-mail para o amigo brasileiro que eles têm aqui, né? A pessoa no Brasil que admira muito eles, que é um profundo admirador do trabalho deles e preocupados comigo. E tudo que eu disse para eles foi que eu continuo firme aqui na luta contra esse governo, por um Brasil mais justo, por um Brasil que consiga tanto desenvolvimento social quanto uma proteção ambiental, por um Brasil que, quem sabe no futuro, mais e mais brasileiros possam ter a oportunidade de desenvolver as suas habilidades e poder contribuir para o país e para as suas próprias vidas. O sentimento que a minha luta contra o Bolsonaro continua aqui. É uma coisa realmente
muito grave, né? O momento que nós vivemos. E tudo que eu tenho a dizer é que, pelo menos, a imprensa internacional e parte da imprensa local vem, não toda, mas boa parte dela, vem fazendo seu papel em denunciando os absurdos do Bolsonaro. Já é alguma coisa. Eu hoje, gente, vou participar de 2 lives, né? E vou colocar para vocês a propaganda no meu próximo vídeo. Vou falar em mais detalhes no meu próximo vídeo sobre isso. Eu torço para que vocês acompanhem essas 2 lives, inclusive porque uma delas tem uma novidade bem legal que eu espero que vocês prestigiem, né? E vou deixar vocês no suspense para vocês ficarem de olho no meu próximo vídeo de hoje. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta bastante do que a gente faz, se torna membro, apoiador. Inclusive, teve uma pessoa que se tornou membro recentemente e vai fazer parte do grupo de membros no WhatsApp. Então, se você se torna membro ou apoiador, se lembre sempre de mandar um e-mail para mim, para você participar do grupo de membros e de apoiadores no nosso WhatsApp oficial do canal. É isso que eu tinha para dizer e a gente se vê em um próximo vídeo porque a luta vai continuar. E nós vamos juntos, com a ajuda de vocês, superar esse momento trágico da história do nosso país. Vamos sim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.